A ciência é uma ferramenta de mudança social, e muita da ciência produzida é deixada bem afastada dos holofotes por não serem considerados um fator de mudança tão impressionante. Mas é exatamente da ciência de base que surgem enormes evoluções, e talvez essa seja uma das maiores descobertas contemporâneas de cair o queixo e mudar para sempre o futuro da nossa espécie. Hoje vou explicar o porquê o método CRISPR pode mudar tudo o que nós conhecemos no mundo da genética e da medicina. Nesse extraordinário #MaisPorquê. A história dessa descoberta é algo bem impressionante, e como tudo na ciência veio de algo muito despretensioso e motivado pela curiosidade. Numa pesquisa feita para descobrir o motivo de algumas bactérias não serem infectadas por vírus, se observou um locus, uma posição do genoma, que produz fragmentos de RNA, que com o auxílio de uma enzima de nome Cas9, faz o reconhecimento de material genético externo e por consequência elimina a parte que está infectada com o vírus. E o nome desse processo ficou conhecido como Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou em bom e claro português, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, ou para os mais íntimos, CRISPR. E é aí que mora o pulo do gato, pois esse mecanismo serve como um sistema imunológico para as bactérias, que usam esse mecanismo de reconhecimento de invasores e através da enzima consegue extirpar o material genético do vírus invasor. E esse mecanismo de defesa foi observado em bactérias e arqueias, e só isso já seria algo muito interessante. E o pior que é só o começo. Acontece que as nossas amiguinhas bactérias, que já ganharam o vírus só delas, têm um mecanismo de troca de material genético, o que as torna mais resistentes a ataques de vírus, além de gerar uma variabilidade maior entre os membros de uma colônia. Processo esse chamado de transferência horizontal. E um dos responsáveis por esse processo de enxerto de material entre indivíduos é justamente o CRISPR. E depois de reconhecerem esse potencial de transferência gênica, que a coisa ficou muito empolgante, pois descobrir o efeito de edição da Cas9 abriu um leque quase infinito de opções. Isso porque ele pode ser usado com um marcador gênico como um guia para alterar facilmente uma parte específica do DNA, deletando partes indesejadas ou com algum tipo de erro de expressão constante até que o próprio mecanismo de reparação do gene consiga substituir por algo funcional, ou substituir nessa parte do DNA por uma que expresse algo desejado, e com uma taxa de precisão nunca vista antes. Vocês entendem agora o tamanho dessa descoberta? E sobre testes em animais, em fevereiro de 2013 foi feito o primeiro animal geneticamente modificado usando esse método, e em outubro do mesmo ano fizeram o primeiro primata geneticamente modificado, e posteriormente várias outras pesquisas com modificação de genes foram feitas com o CRISPR. E por ser um processo barato e relativamente simples, se iniciou uma corrida pelo aperfeiçoamento da técnica para os mais variados campos de pesquisa. Coisas como mutações para eliminação de câncer, mutações que geram uma doença ocular, fibrose cística, mutações gênicas em uma característica de uma espécie em tempo de vida, dentre outras pesquisas que confirmam o poder inovador dessa técnica. E com isso se iniciou uma luta por patentes, pois a empresa que iniciou a história toda patenteou o processo para a produção de laticínios, deixando a entender que sua patente para engenharia genética estivesse em aberto. E com isso estão sendo investidos bilhões, pois após delimitarem as aplicações éticas do uso seguro desse processo, o mundo dará um próximo passo que abre alternativas como mudanças estéticas, como mencionei no meu vídeo sobre interesse, reprogramação de células somáticas em células-tronco, reorganizar células de um órgão para compatibilidade de transplantes, tanto entre humanos quanto entre humanos e animais, edição de genoma para a prevenção de síndromes, uso para o combate de pragas, favorecer a produção de proteínas específicas e por aí vai. Achamos um caminho que pode ser muito promissor. E ainda há muito a se pesquisar, mas o potencial medicinal desse método é algo muito impressionante. Pode melhorar muito a qualidade de vida de todos, mas a energia atômica também poderia. Então basta esperar para ver que rumo esse caminho irá nos levar. Então fique de olho para mais vídeos revolucionários como esse. Deixe sua sugestão de tema com a hashtag mais pequenos comentários, se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo vocês na próxima e até mais!